Boa noite a todos e a todas. Solicito aos senhores vereadores e vereadoras que façam a confirmação do quórum. Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão. Solicito a senhora secretária para que faça a leitura da Bíblia. A leitura de hoje é do Salmo 23, capítulo de 1 a 3. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor ao seu nome. Solicito agora para que a senhora faça a leitura do expediente. Obrigada. É na hora. Sessão do dia 22/5/2023. Expediente. Veto total 1/2023 ao projeto de lei PL 25/2023. Projeto de lei número PS 58/2023, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal. Projeto de lei PS 59/2023, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal. Projeto de lei PE 60/2023, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal. Projeto de lei PE 61/2023, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal. Projeto de lei PE 62/2023, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal. Projeto de lei PR 02/2023, de autoria da mesa diretora. Moção de aplauso número 22/2023, de autoria da vereadora Giovana Vitor Mondardo. Requerimento 319/2023, de autoria do vereador Manuel Rosengue da Silva. Requerimento 320/2023, de autoria do vereador Obadias Benones da Silva. Requerimento 321, 322, 323 e 325/2023, de autoria do vereador Nicolas Martins. Requerimento 324/2023, de autoria da vereadora Roseli Maria de Luca Pizzolo. Requerimento 326/2023, de autoria do vereador Jair Augusto Alexandre. Requerimento 327/2023, de autoria do vereador José Paulo Ferrarese. Indicações números 284 e 285/2023, de autoria da vereadora Roseli Maria de Luca Pizzolo. Indicação 286/2023, de autoria do vereador Manuel Rosengue da Silva. Indicações 287 e 288/2023, de autoria do vereador José Paulo Ferrarese. Indicação 289/2023, de autoria do vereador Nicolas Martins. Passamos agora para o horário político. Antes disso, gostaria de registrar a presença da presidente do Sindicato dos Servidores e todos. Nesse momento, gostaria de registrar a presença da Juscelia, presidente do Sindicato dos Servidores, e também a presença de todos os servidores do município de Criciúma. Sejam bem-vindos a essa casa. Passamos para o horário político. Com a palavra, o vereador Zairo Casagrande. Cedeu seu tempo para o vereador Manuel Rosengue. Com a palavra, o vereador Júlio César Kamiski. Boa tarde, senhor presidente, demais membros que compõem a mesa, vereadoras, vereadores, todos que representam o sindicato nesse momento. É uma alegria recebê-los nessa casa. Muito obrigado pela presença. Poderíamos ter dias melhores, né, Juscelia? Poderíamos ter. Bom, senhor presidente, suba à tribuna até para dar uma satisfação acerca da nossa viagem a Brasília na semana que passou. Nós estivemos visitando os senadores
e os deputados da nossa região, entre outros. Vamos eu e o vereador Maneca tratar de vários temas que entendíamos relevantes. É lógico, quando você vai a Brasília, também você vai lá passar um pirizinho para pedir emendas para atender a uma comunidade ou outra que acaba fazendo alguma solicitação. É natural que se faça isso. No entanto, estivemos lá também tratando sobre o desassoreamento do rio Sangal. A gente é do conhecimento público, né, das dificuldades daquela comunidade e a importância e necessidade que se faz o desassoreamento daquele rio. Então, fomos lá criar um evento até político em prol do desassoreamento, um esforço para que no momento em que o projeto que nós estaremos solicitando a cópia amanhã. No entanto, nós temos todas as etapas, já temos fisicamente todas as etapas do projeto apresentado pelo município de Forquilinha, que o próprio prefeito Criciúma deixou muito claro, que aguardando também a elaboração e a aprovação do projeto para que ele possa aproveitá-lo também aqui em Criciúma. Então, nós estaremos solicitando todo o projeto agora. O projeto existente, de acordo com o IMA, depende de 3 fatores apenas. Ou seja, até o Ministério Público Federal já se posicionou favorável, vereador Márcio, até o Ministério Público Federal já se posicionou favorável, faltando resolver pequenos projetos de vegetação e de corte, e o bota fora, né, que é exatamente o local onde a gente vai tirar todo aquele resíduo e depositar. A princípio tinha vários lugares, 8 lugares, então o IMA tem sugerido que encontre apenas 3, por uma questão logística para colocar todo esse resíduo. E isso é uma situação que dá para administrar facilmente, não comprometendo em nenhum momento aquele desassoreamento que a gente vem numa luta muito antiga, por sinal. Então, eu estarei solicitando amanhã o projeto na íntegra, para que depois, através dessa visita que nós fizemos, utilizemos esses senadores e os deputados para politicamente criar um evento onde possa viabilizar a prioridade e, consequentemente, o recurso suficiente para fazer aquele desassoreamento. Também discutimos a questão dos celíacos, conforme conversamos na semana passada. Por gentileza, se for possível. O senhor dispõe do tempo do vereador Daniel Antunes. Muito obrigado, vereador Daniel Antunes. Semana passada nós recebemos aqui os representantes celíacos, doutor Alex, falando sobre os celíacos, né? Uma pauta que a gente tem discutido, tem conversado bastante. E ao longo do tempo a gente vem solicitando aos deputados que apresentem uma forma de criar um regime especial, vereador Paulo. Né? Para que o regime especial? Para que todos tenham acesso aos alimentos. Ou seja, uma pessoa com intolerância ao glúten, um celíaco, que não consegue ter acesso ao alimento, pessoas simples, eles não conseguem por uma questão de preços, os preços são muito altos. E o que a gente tem proposto para o senador, inclusive Espiridião, junto com a legística dele, é que se crie esse projeto onde todos tenham acesso, ou seja, quem vai comprar um alimento qualquer que tenha glúten, também tem a possibilidade do mesmo valor aquele que não tem glúten. Então, essa é a proposta. Isso faz reduzir os valores consideravelmente, Daniel. E aí, consequentemente, também, aplicando essa mesma regra aos diabéticos, que já tem várias leis nesse sentido também, mas aprimorar para que todos realmente possam ter esse acesso, e também aos intolerantes à lactose. Então, sim, foi um outro tema que foi discutido com eles, e realmente a gente espera que isso comece a ganhar corpo, porque daí todos passam, de fato, ter condições e acesso a esses produtos. Então, esses temas foram tratados com bastante ênfase, decorrentes daquilo que nós conversamos na semana passada, quando vieram os representantes dessa casa. O vereador Maneca também pode falar das pautas que ele foi apresentar, né, Maneca? Mas é uma questão que ele pode estar tratando diretamente, dentre elas a questão da doença mental, obviamente, mas daí o vereador Maneca tem total condições de continuar apresentando. Então, dando satisfação, senhor presidente, então foram 3 temas importantes, 4, né? Questões envolvendo também o próprio Maneca, mas desassoreamento, a questão dos celíacos, dos diabéticos e também dos intolerantes à lactose, a questão do rio, né? E, é lógico, também pedir emendas, porque também a gente aproveita a viagem para dar um pouco mais de tranquilidade àquelas pessoas que nos pedem, de alguma forma, atender as próprias comunidades. Tá bom, senhor presidente? Muito obrigado. Era o que eu continha. Com a palavra, o vereador
Manuel Rosengue, que dispõe do tempo do vereador Zairo Casagrande e também o tempo do vereador Toninho da Imbralite. Senhor presidente, demais membros da mesa, colegas vereadoras, vereadores, público presente, em especial os servidores, aqui lutando pelos seus direitos, e a público que nos assiste pelas redes sociais. Muito boa tarde. Agradecendo aos vereadores Toninho, Antônio Manuel e ao Zairo Casagrande, eu quero dizer que uma das críticas mais comuns à luta antimanicomial é a preocupação em relação ao aumento de homicídios cometidos por pessoas com transtornos mentais. Essa preocupação geralmente está relacionada à desinstitucionalização e à redução, melhor dizendo, dos leitos psiquiátricos em hospitais psiquiátricos. A desativação dessas instituições pode levar a situações em que pessoas com transtornos mentais graves não recebam o tratamento necessário, aumentando o risco de comportamentos violentos. Estudos e pesquisas sobre o impacto da luta antimanicomial na segurança pública e no índice de homicídios são limitados. Porém, alguns estudos têm encontrado maior incidência de homicídios de familiares ou pessoas próximas em indivíduos psicóticos, enquanto homicídios de pessoas desconhecidas pelas vítimas seria mais frequente, associado ao abuso de álcool ou outras drogas pelo perpetrador. Em 74% dos homicídios anormais, as vítimas eram familiares ou companheiros dos perpetradores, sem esta relação de proximidade encontrada em apenas 9% dos homicidas normais. Segundo o estudo, as taxas encontradas de homicídios anormais chegam a 1,3 por 1.000 habitantes, apesar de vários estudos encontrarem taxas bem maiores. Estudo no Reino Unido, Canadá encontraram taxas de 11% e 12,6%, respectivamente. No Brasil, um estudo com 29 indivíduos condenados por homicídio ou tentativa de homicídio que se achavam detidos em uma delegacia policial, 51,72% apresentavam transtorno antissocial de personalidade. A violência cometida por indivíduo com transtornos mentais graves tem se tornado um crescente foco de interesse entre médicos, autoridades policiais e população em geral. Hoje se sabe, apesar dos poucos estudos, que o processo de desinstitucionalização, na qual a hospitalização é cada vez mais limitada, em que pese o avanço da medicina psiquiátrica e, por consequência, o manejo do paciente, tem resultado em um aumento do número de pessoas com transtornos mentais graves que cometerem delitos. Portanto, a melhoria da saúde mental da população não deve ser vista como uma luta exclusiva entre a internação compulsória e a desinstitucionalização radical. A discussão sobre o impacto negativo da luta antimanicomial na saúde mental e no aumento de homicídios por pessoas com transtornos mentais é complexa e requer uma abordagem equilibrada. O fechamento de hospitais e leitos psiquiátricos pode ter vários impactos significativos na saúde mental e no bem-estar das pessoas. Por exemplo, acesso reduzido aos serviços de saúde mental. O fechamento de hospitais psiquiátricos e leitos pode levar a uma redução no acesso a tratamentos especializados para pessoas com doenças mentais graves. Isso pode resultar em atrasos no diagnóstico, falta de acompanhamento adequado e menor acesso a terapias e medicações. Aumento da carga sobre outros serviços de saúde. Quando os hospitais e leitos psiquiátricos são fechados, a demanda por serviços de saúde mental pode se deslocar para outros locais, como pronto-socorros e centros de atenção primária. Isso pode sobrecarregar esses serviços que podem não estar adequadamente preparados para lidar com a demanda adicional de saúde mental. Aumento da hospitalização involuntária. Com a redução de hospitais de leitos psiquiátricos, pode haver um aumento na hospitalização involuntária de pessoas com doenças mentais graves.
Isso ocorre porque, sem acesso a serviços ambulatoriais adequados, algumas pessoas podem chegar a um estado de crise e requerer internação, mesmo contra a sua vontade. Também, maior estigma em relação à saúde mental. O fechamento de hospitais psiquiátricos pode reforçar o estigma associado às doenças mentais. Pessoas com problemas de saúde mental podem enfrentar maior discriminação e exclusão social quando os serviços de saúde mental são reduzidos, o que pode dificultar sua busca por tratamento adequado. O impacto também nas famílias e cuidadores. O fechamento de hospitais e leitos psiquiátricos pode colocar uma carga adicional sobre as famílias e cuidadores de pessoas com doenças mentais. Eles podem ter que assumir a responsabilidade de cuidar de seus entes queridos sem o suporte e a estrutura proporcionados pelos serviços hospitalares. Desculpe. Portanto, as políticas de saúde mental devem ser discutidas e implementadas sem ideologias ou achismo, sem demonizar as ferramentas psiquiátricas, mas com base na ciência e por bons profissionais da área. Eu gostaria, inclusive, que, se possível, fosse exibido um filmezinho, um videozinho. Por gentileza. E vamos falar sobre esquizofrenia. Doutora Rosângela, esquizofrenia é uma psicose? E se ela for, que psicose é essa? Então, agora nós estamos diante mesmo de uma psicose. Então, primeiro eu vou definir o que é psicose. Psicose é um transtorno mental, é um grupo de transtorno mental onde ocorre o rompimento com a realidade. Então, o indivíduo psicótico, ele tem fases, ou ele passa por fases ou momentos em que ele rompe com a realidade. Dentre as psicoses, a mais complexa, sem dúvida, é a esquizofrenia que nós temos, e atinge muita gente. A estimativa atual é que cerca de 1% da população mundial seja de esquizofrênicos. Então, se nós considerarmos, vamos dar uma arredondada, 8 bilhões de habitantes, nós temos aí em torno quase de 80 milhões de pessoas atingidas no mundo pela esquizofrenia. Aqui no Brasil, esse índice é alto, nos Estados Unidos, então isso ocorre no mundo como um todo, né? E é um transtorno complexo. Muitas pessoas me perguntam, mas qual é o gatilho que leva a um surto? Porque mesmo medicado, nós temos alguns esquizofrênicos que mesmo medicado, mesmo fazendo psicoterapia, eles surtam. E surtam em função de um gatilho. Qual é o gatilho? Não sei. Eu preciso ter contato com o paciente, e aí não é um contato de 15 minutos, né? Eu tenho que acompanhar este paciente para identificar quais gatilhos que podem levá-lo a surtar. E o surto é recorrente. Então, essa também é uma das maiores dificuldades da família entender. Vamos mostrar agora um caso que chocou Vereador... o país no final de 2019. Opa. Um menino de 1 ano e 11 meses foi sequestrado e morto pelo pai. Diagnosticado com problemas mentais, aos 19 anos, Paulo Roberto de Caldas Osório, agora com 46 anos, ficou internado por 10 anos em ala psiquiátrica do Sistema Carcerário do Distrito Federal. Ele matou a mãe e incendiou o corpo dela. Cumpriu pena e, já em liberdade, passou no concurso para trabalhar no metrô de Brasília. Agora, após matar o filho, aguarda novo julgamento da Justiça. Eu vou conversar agora com a Tatiana da Silva Marques. Ela é mãe do bebê Bernardo, que foi morto há 2 meses pelo pai, que já tinha matado a mãe há 20 anos atrás. E ela não sabia. Ele confessou o crime? Confessou. Ele confessou logo que desceu do helicóptero da DRS, quando chegou aqui em Brasília, ele avisa que matou o menino. Você torce para que ele seja condenado a quantos anos? Olha, a gente estava querendo que ele fosse para a ala psiquiátrica fazer tratamento, porque ele é uma pessoa maluca. Ele não bate bem da cabeça. Para ele fazer isso com um filho que ele amava e que amava ele. E a mãe, né? Ele e matou a mãe. Eu acho que ele não é uma pessoa normal. E vamos falar sobre...
Tá bom, Vereador, pode- o senhor ainda dispõe do tempo da vereadora Giovana Benedetti e do tempo do vereador Dailton Feuser. Obrigado, Elton. Obrigado, Giovana. Ah, pois não, fica à vontade. Pois não, Júnior. Vereador. Vereador, obrigado pela parte. Desculpa até interromper a sua fala, mas só pedir essa parte para cumprimentar um amigo que está presente, que é o Rodrigo Bachinski, que pela primeira vez eu acho que ele está participando conosco aqui. Eu gostaria de fazer esse registro. Muito obrigado. Legal. Uma parte ao vereador Antônio Manuel. Primeiro, eu quero agradecer a parte e agradecer à vereadora Giovana por conceder seu tempo para a oportunidade de eu falar nessa. Existe uma preocupação, vereador, com referência a esses tratamentos, com referência à esquizofrenia ali. Eu tinha o meu irmão, e o meu irmão eles mataram no Hospital do Rimânia. Porque lá no Hospital do Rimânia eles tinham uma sala de tortura que ninguém tinha coragem de se manifestar e de pegar e falar a verdade aqui nessa tribuna desta Câmara. Eu denunciei o hospital, por isso que está fechado hoje. Porque as famílias que os filhos morreram lá, eles recorreram na justiça da mesma forma e o processo está correndo. Porque o meu irmão, ele tinha 51 anos de idade e a pedido dele, no dia 12 de dezembro de 2012, ele pediu, mano, me bota lá no Hospital do Rimânia para me dar uma aliviada. E eu levei ele, e no dia 28 de dezembro, eles mataram o meu irmão lá. Eles tiraram do Rimânia, levaram para o Hospital de São Roque, para não morrer lá dentro. E lá, quando cheguei, o médico me chamou e disse, ó, teu irmão está todo machucado. E eu denunciei, e através da minha denúncia, as famílias criaram coragem e também entraram com o processo, está em andamento. Existe uma preocupação muito grande. Se tem um local para ser tratado, tem que ser acompanhado, porque senão acontece o que aconteceu com meu irmão e outras famílias. Com certeza. Obrigado pela parte, vereador. Fica à vontade. Quem me pediu outra parte? É um debate. Esse debate ele tem que vir, tem que acontecer, porque a gente não pode radicalizar. E realmente, né, o que aconteceu aí há anos atrás, nesses manicômios, condenável. Mas a psiquiatria, ela evoluiu muito mesmo. Hoje, a gente está vendo aí situações de aumento de homicídios e suicídios e violências, e um percentual bastante importante, né, refere-se a pessoas com doenças mentais. E hoje o uso de drogas também é um outro fator de risco muito importante para desenvolvimento também de doenças mentais ou fazer com que essas pessoas desenvolvam, né, os transtornos, como esquizofrenia e coisas do tipo. Então, o que a gente está precisando fazer é trabalhar uma estrutura, conseguir pensar, discutir uma estrutura que tenham bons profissionais, monitoramento. Os nossos serviços, Toninho, eles não têm um acompanhamento nenhum. Os nossos CAPs não têm acompanhamento, não sabem qual é o resultado. Os nossos hospitais, em alguns, também não têm acompanhamento, não sabem qual é o resultado, não sabem qual é a terapia que é mais eficaz. Fica investindo dinheiro sem saber se o resultado virá ou não. Então, uma das coisas que a gente olha, por exemplo, essa questão aqui, nós não temos nenhum estudo confiável. E a gente precisa desses números para poder aplicar melhor o dinheiro e obter uma resolutividade maior. Pois não, fica à vontade. O senhor dispõe o tempo do vereador Nicola Martins. Vereador, parabéns pela pauta trazida, pelo levantar o debate. A fala do vereador Toninho emociona a todos nós e depois da fala do senhor, eu acho que qualquer fala ela se torna irrelevante. Mas eu gostaria de destacar que recentemente eu fiz um apelo, inclusive, nessa tribuna, em relação ao CAPS, principalmente o CAPS que fica ali na Almirante Barroso. A situação insalubre em que está aquele local, que é extremamente preocupante.
A mãe que me buscou a mim, buscou a vereadora Giovana Mondardo também. Ah, tá lá, mãe, desculpa. E é extremamente preocupante a situação daquele CAPS da Almirante Barroso. A Comissão de Saúde deve buscar isso. Eu tenho certeza que o vereador Kaminski vai buscar isso também. O vereador Paulo já faz esse trabalho também, acompanha aquele local. E tudo isso entra na política local, né? Então, o senhor levanta um assunto, a gente tem que buscar aprofundar essa situação e estamos gerando um bom debate aqui na cidade e espero que isso seja levado também ao Poder Executivo. Obrigado pela contribuição, meu vereador Nico. Muito bem, se alguém tem mais alguma contribuição, eu gostaria de... Pois não, fica à vontade, vereador Paulo. Obrigado, vereador Manuel Ozeng. Gostaria de cumprimentar a todos os servidores aqui presentes nessa casa. Vereador Manuel, você que leva essa bandeira tão importante, todos os vereadores, o sonho das pessoas da nossa cidade é que nós tenhamos um lugar especial para atender essas pessoas. Essa semana, vereador, um paciente esquizofrênico invadiu uma casa e pegou uma menina pelo braço, saiu arrastando, e a mãe, a avó, coitada, sem condições, ganhando um salário mínimo, parecido com aqueles que o servidor lá, o braçal, aquele servidor do pátio de máquina. E, vereador, para onde vamos? Procura todos os CAPs, esse aqui não tem leito, o CAPS 3 que interna para 7 dias, não tem leito. Vai no CAPS 2, aqui não dá. Vamos acolher a semana que vem. E o desespero da avó? A avó é a Fátima, a dona Fátima, que trabalha à noites, enfeitando o salão para a festa, ganhando aquele salário mínimo. E o desespero? O patrão dela pagou R$3.000 por 15 dias de internação numa clínica. Esperamos que a hora que sai de lá, que o CAPS possa encaminhar e que nós tenhamos um lugar especial para esse paciente. É o que esperamos, mas precisa sim, parabéns pela bandeira, e precisamos mudança para atender esses pacientes, porque da forma que está não dá, vereador. Obrigado. Concordo, realmente a gente precisa melhorar muito, e muito mais depois dessa pandemia, né, que deixou muita gente com risco de desenvolver aí quadros de doenças mentais bem graves. Mais alguém quer contribuir? Ainda tem um tempinho? Se não, eu agradeço aí ao tempo da Giovana, vereadora Giovana, Antônio Manuel, Zairo Casagrande e o Nicola aqui. Muito obrigado, Nicola. Vereador. Com a palavra, o vereador Valmir D'Augustin. Declina. Com a palavra, a vereadora Roseli de Luca Pisolo. Opa. Márcio Darós. Cedeu o tempo para o vereador Salésio Lima. Com a palavra, a vereadora Roseli Maria de Luca Pisolo. Boa tarde, presidente, aos membros da mesa, vereadoras, vereadores. Boa tarde aos funcionários públicos da nossa cidade. E hoje eu gostaria de parabenizar um CI, o CI Francisca Furtado de Luca, lá do bairro Metropol, que está fazendo 1 ano de fundação. Esse ICI leva o nome da minha mãe e a semana passada eles me convidaram para ir e as crianças fizeram para perguntar, elas queriam perguntar sobre a vida da minha mãe, que foi uma professora. Nós somos em 5 irmãs, 4 são professoras por conta da minha mãe. E por que tinha aquele ICI? Então, foi lembrado na época, o vereador Miriam era secretário, que na época lá o Walter Guide colocou o nome de uma escola do município da minha mãe, que a gente nem sabia, e como foi fechado para fazer aquele reordenamento, então
foi colocado ali. Então, esse ano eles estão fazendo, eles atendem 140 crianças. Então, naquela região do Metropol, Miri, parabéns pelo trabalho na época, que ali eles tinham uma dificuldade muito grande em ter ali, na grande metropol não tinha a educação de 0 a 3 anos, então, com a implantação do CI, passou a ter. Então, desejar, né, que toda a equipe da escola, que faz um bom trabalho, que quando a gente olha aquelas crianças, nós pensamos, né, o que será? E o trabalho da educação é que vai transformar a vida daquelas pessoas, a FASC de 0 a 3 e a educação do município depois, e depois o ensino médio e a universidade. Então, quero realmente dar os parabéns para aquela comunidade e para aquela escola. Isso aí, senhor presidente. Com a palavra, vereador Juarez de Jesus. Boa noite, senhor presidente, membros da mesa, colegas vereadores, público que nos assiste através das redes sociais e, em especial, os servidores que estão aqui, numa luta justa. Acredito que essa casa se sensibiliza com a causa de vocês e tenho certeza que vocês vão sair com uma vitória que vocês esperam nessa noite. E é muito bacana ver essa casa cheia. E fica o convite para que vocês participem, não apenas nos momentos, né, de projetos que favoreçam a causa de vocês, mas que vocês estejam sempre aqui, participando. Essa casa tem feito bons debates. Eu quero falar que nesse último sábado aconteceu no Parque das Nações um piquenique alusivo ao Maio Roxo, mês de conscientização das doenças inflamatórias intestinais, promovido pela Associação de Pessoas com Doenças Inflamatórias Intestinais de Santa Catarina, juntamente com o grupo de doença de Crohn e retocolite de Criciúma, coordenado pela Mariana Amboni e pela Gabriela Freta. Participou também do evento a doutora Raíssa Prabos, onde possibilitou uma roda de conversa muito enriquecedora, com assuntos pertinentes a medicações, diagnósticos, dificuldades comuns entre eles, rede de apoio, tratamentos, entre outros. Então, eu gostaria de parabenizar eles pela organização desse excelente evento. Acho que é extremamente importante tratar esse tipo de pauta. Então, fica aí o meu apoio e sempre disponível para pautas importantes como essa. Obrigado, senhora presidente, e mais uma vez, parabéns aí pelos servidores aí pela perseverança. Com a palavra, presidente vereador Salésio Lime, que dispõe também desse tempo deste vereador. Senhor presidente, mesa diretora, membros, vereadores, vereadoras, cumprimento aqui a Juscelia e aí cumprimento todos os servidores, dizer que nesse momento, enquanto estou na presidência, conseguimos dialogar junto com o sindicato, abrimos as portas dessa casa e é isso que deve acontecer. Obrigado pela compreensão de vocês. Queria dizer aqui, senhores vereadores e vereadoras, que essa casa tem dado um eco tão longe que eu mesmo, enquanto vereador, me admirei. Fiz um projeto em 2020, e aí tem que se dar méritos a quem tem. O Robson, nosso amigo câmera ali, tem um filho autista e veio conversar comigo. Bah, vereador, lá na minha rua passa o caminhão, é um barulhão, passa o carro do gás, passa o cara buzinando. E nós elaboramos um projeto de lei onde é colocado uma placa no início da rua, outra na frente da casa da pessoa que tem a criança autista e outra no final. Para minha surpresa, eu recebi Macaíba do Rio Grande do Norte. Esse projeto foi parar. E me encantou muito e eu me emocionei, porque o vídeo que ela fez, essa senhora, por causa de uma placa, mas não é a placa,
é a vida dela, é a vida do filho, da filha dela autista. E eu vou passar para vocês ali, para que vocês percebam o que é muitas vezes uma simples lei para muitas pessoas. No dia que foi a colocação da placa de sinalização de autismo aqui em frente à minha casa. Essa placa tem como função mostrar que aqui tem uma criança autista com hipersensibilidade auditiva, né? E essa placa eu achei numa matéria da cidade de Criciúma, que foi uma lei promulgada por Salésio Lima, o vereador de lá. E aí foi o dia da aplicação da placa, né? Eu e minha mãe entramos em contato com a Secretaria de Trânsito e junto com a gestão aqui da cidade, eles fizeram essa aplicação em menos de 15 dias. Então foi muito bom, a gente esperou e teve aí essa resposta. Essa aí foi o café da manhã que a gente fez para comemorar a aplicação dessa placa, porque é mais uma vitória que a gente consegue aqui para a nossa cidade e pelo direito dos autistas, né? Porque assim como eu, muitas pessoas não sabiam da existência dessa placa, mas agora a gente está aí repassando, como eu vi na internet, que tem lá na cidade de Criciúma, então agora tem na minha cidade aqui também. E aí foi o café da manhã que teve, estava todo mundo reunido, e o prefeito veio também, e o pessoal da mídia também veio aqui da cidade para fazer uma reportagem, e aí a gente conseguiu essa placa que é nossa pelo direito. Parece tão simples, né? Mas uma lei que beneficiou, e aí, através de um amigo que está aqui dentro dessa casa, trouxe a ideia. E eu fiquei assim, encantado, porque depois, logo em seguida, na cidade de Santo Antão, em Pernambuco, também me pediram o projeto, e outras cidades aqui vizinhas colocaram o projeto. E hoje a nossa cidade de Criciúma, várias e várias ruas, vocês vão agora se deparar, depois desse vídeo, com diversas, e como tem crescido muito esse problema na nossa cidade e em todos os lugares. Então, aqui o nosso agradecimento a todas as pessoas que colaboraram, e aí os vereadores que aprovaram esse projeto. Então, em si, a nossa Câmara de Vereadores, ela tem uma audiência muito grande. Ela recuou em cada canto desse Brasil imenso. Talvez uma lei que para muitos não faz a diferença, para outras pessoas a diferença é grande. Então, só queria mostrar para os colegas que nós aqui elaboramos diversas leis, e cada uma delas tem um fundamento, cada uma delas tem uma missão, e essa missão é fazer o bem a cada uma das pessoas. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Paulo Ferrezi. Gostaria de cumprimentar o senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, cumprimentando mais uma vez a Juscelia, cumprimento todos os servidores municipais da nossa cidade, parabéns pela iniciativa. Quando eu vejo trabalhadores que recebem menos de um salário mínimo, fazendo os vídeos, buscando os seus direitos através da sua mensagem, através da sua vontade, pode ter certeza que vocês acreditam que vão ser reconhecidos. Senhores vereadores, eu estive essa semana no bairro da Juventude, no sábado, acompanhando a festa da família, com mais de 1.000 pessoas, acho que 1.500 pessoas que lá passaram. A gente vê a importância do bairro da Juventude na nossa cidade, na educação da nossa cidade. E hoje eu voltei lá, cheguei na hora do recreio. O volume de crianças naquela escola do bairro da Juventude e a transformação dessas crianças. Eu já falei aqui nessa tribuna, e os servidores estão aqui, e sabem da importância de nós ter mais salas de aulas, mais escolas com ensino integral. Eu tenho falado com diretoras, professoras e os alunos que estudam com tempo integral, vereadores, população. Eles são diferentes, são diferenciados. O aprendizado é maior, o desempenho é maior, o resultado em casa também é maior, porque ele chega em casa, ele quer o quê?
abraçar o pai e a mãe, ele quer descansar, ele quer brincar. Quando eu saio, vereadores, daqui da cidade de Criciúma e vou para Siderópolis, aqui vocês não veem uma criança chutando bola na rua? É perigoso, isso aí é proibido. Mas quando eu vou para Siderópolis, um município vizinho ali, eu encontro as crianças brincando na rua. Eu acredito que nós temos que fazer o diferencial na nossa cidade. Que nós tenhamos um projeto para realmente nós ter cidadãos que dão um futuro melhor para suas famílias, que dão oportunidade, que ajude o pai e a mãe, que nós tenhamos cidadão com ensino fundamental, com tempo integral, para lá na frente representar bem a nossa cidade. E temos, basta ter vontade, é compromisso do governo, é compromisso desses vereadores, de nós vereadores, é compromisso da nossa cidade. E parabéns por vocês estar lutando por os direitos de vocês, porque também faz parte dessas coisas tão importantes que é ter educação com qualidade na nossa cidade. E se nós queremos ter educação, é com muito trabalho, é com salário justo. Obrigado, senhor presidente. Ainda em tempo, registrar a presença do Zé Adílio, também de toda a imprensa presente nessa casa. Com a palavra, o vereador Jair Augusto Alexandre. Declina. Com a palavra, vereador Obadias Benoni. Declina. Com a palavra, a vereadora Giovana Vito Mondardo. Boa tarde à mesa diretora, aos nobres colegas componentes da mesa, aos nobres vereadores e vereadora, e em especial aos nossos servidores públicos do município de Criciúma, que aqui massivamente se fazem presente. Em teu nome, Ju, e do Reginaldo, quero cumprimentá-los todos de maneira muito especial. Eu quero, antes de entrar nessa pauta, eu gostaria de falar duas coisas sobre saúde mental no município, vereador. Passamos aqui 20 minutos, praticamente, discutindo essa pauta, que é fundamental. Mas já completa um mês que eu venho denunciando a falta de profissionais da psicologia no município de Criciúma, levando em consideração, principalmente, o baixo salário comparado aos demais, o número de VRVs, que é abaixo dos assistentes sociais, abaixo dos mesmos que passaram no mesmo concurso, e as 30 horas. E isso é fundamental para se estruturar uma política pública, municipal, de saúde mental, que viabilize fazer uma discussão da luta antimanicomial com propriedade. E não a esmo, achar que todo mundo deve ser internado. Então, aqui eu sugiro, aqueles que acham que a internação é solução para tudo, vou sugerir um filme que trata sobre Nise da Silveira. Uma história linda, Coração da Loucura. Deixo essa sugestão àqueles que lembram e àqueles que conhecem a história dessa mulher incrível, psiquiatra, que fez a luta antimanicomial e que protagonizou essa bandeira no país, para que a gente possa estruturar aqui no município de Criciúma algo que avance para além dessa discussão. Direcionar essa discussão e essa conversa agora, que tem 1 minutinho e 40, diretamente aos servidores. Ainda que talvez a gente saia daqui celebrando, e celebraremos, porque de maneira inédita tenho convicção de que essa casa rejeitará um projeto que achincalhou os servidores nas últimas semanas. Isso é inédito. Mas veja, eu preciso fazer essa discussão. Não sairemos vitoriosos. Isso é importante dizer. A crítica que nos faz rejeitar esse projeto, mas que imediatamente vai tentar repactuar para construir uma solução melhor aos servidores. Porque não é possível que a gente ache normal que um prefeito mande um projeto para a Câmara e queira que seja reprovado, como ele já tem dito aos 4 cantos da cidade. Para a gente pensar, sairemos vitoriosos, mas precisaremos imediatamente manter a mobilização para que essa luta dos servidores seja valorizada no município de Criciúma. Não há construção de uma cidade digna, sem salário digno para os servidores públicos, sem dignidade para as pessoas que trabalham e que fazem essa cidade todos os dias. Por isso, meus amigos, convoco vocês a se manterem na pressão, inclusive sobre essa casa. Porque quem sempre esteve do lado dos servidores,
não esquece. E eu sempre estive desse lado. E nunca por pressão ou minimamente porque entendia que deveria fazer o que querem. Absolutamente por entender a contribuição que os servidores públicos do município de Criciúma oferecem para essa cidade, que tanto tem a demonstrar para as cidades ao redor, como a gente pode ser uma potência, inclusive, na valorização dos servidores públicos. Muito obrigada. Terminado o horário político, passamos para o grande expediente. Solicito aos senhores vereadores e vereadoras que façam a confirmação do quórum. Questão de ordem cedida ao vereador Toninho da Embralite, líder do governo. Senhor presidente, a minha questão de ordem é no sentido de gostaria de pedir a inclusão na ordem do dia desta sessão do projeto PLC 21/2023, com base no artigo 143, inciso 1º do Regimento Interno, urgência urgentíssima. Esse projeto ele trata de um projeto que já tramitou aqui na casa, eu retirei de tramitação há 2 semanas atrás, porque ele veio equivocado e foi feita a correção da contratação de profissionais, tanto para a área de segmento da saúde, da educação, que era de 90 dias, nós passamos para 30 dias, porque hoje está com deficiência de profissionais e eles querem chamar com urgência os concursados. Seria isso aí. É o PLC 21/2023, aquele projeto que tramitou na CCJ foi retirado, agora está tramitando novamente. O pedido de inclusão do PLC do Executivo 21, questão de ordem cedida. Sim, a dispensa, mas é no regime de urgência urgentíssimo que eu estou pedindo. Sim. Pelo regimento da casa não tem essa necessidade, que eu saiba. Não tem. Por isso que eu não pedi a dispensa. Pedido de inclusão do PLC do Executivo 21/2023 na ordem do dia desta sessão está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a inclusão na ordem do dia desta sessão do PLC do Executivo 21/2023. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem cedida ao vereador líder do governo, Antônio Manuel. Gostaria também que fosse incluído na ordem do dia de hoje o PE 51/2023, que determina o índice de reajuste para os servidores públicos do município de Criciúma, da administração direta e indireta e das outras providências. Já passou em todas as comissões, senhor presidente. O pedido de inclusão do PE 51/2023 na ordem do dia desta sessão está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O pedido foi aprovado por unanimidade a inclusão na ordem do dia desta sessão do PE 51/2023. Obrigado, senhores vereadores. Solicito a senhora secretária para que faça a leitura das matérias. 29ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 19ª legislatura. Grande expediente. Indicação 284/2023, autora Roseli Maria de Luca Pizzolo. Sinalização de proibido estacionar de frente aos portões de garagem e demarcação de vaga para pessoas com deficiência na Rua da República, bairro Comerciário, no Colégio Sebastião Toledo dos Santos do Colegião. Indicação 285/2023, autora Roseli Maria de Luca Pizzolo, limpeza por toda a extensão das ruas Antônio de Souza e da República, bairro Comerciário, em volta ao Colegião. Indicação 286
6/2023, autor Manuel Rosengue da Silva. Pintura de uma faixa de pedestre na rua Maria Salete de Oliveira, cruzamento com a rua Honorina da Silva Santana, bairro Cristo Redentor. Requerimento 319/2023, autor Manuel Rosengue da Silva. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que informe essa Casa Legislativa se há projeto para pavimentação asfáltica ou de lajota nas ruas Antônio Osvaldo Lacerda, Honorina da Silva Santana, Narcísio Torriani, João Manuel Rocha e João Sabino, localizados no bairro Cristo Redentor, conforme imagens anexa. Em caso afirmativo, informar outrocia o prazo de início e de término das respectivas obras. Em caso negativo, as razões. Requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 287/2023, autor José Paulo Ferrarese. Repintura da faixa de pedestre localizada na rua São José, número 146, de frente ao INSS Centro. Indicação 288/2023, autor José Paulo Ferrarese. Repintura da faixa de pedestre na rua São José, número 884, de frente à Clínica Olivo, bairro Cruzeiro do Sul. Requerimento 320/2023, autor Obadias Benones da Silva. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que informe essa Casa Legislatura se a Secretaria Municipal de Educação tem adotado providência nos casos de constatação de uso da chamada linguagem neutra nas instituições de ensino do município. Requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 321/2023, autor Nicola Martins. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que informe essa Casa Legislativa se existe estudo visando a construção de estacionamento na lateral da EMEB Acácio Alfredo Vilaim, localizado na rua Resedá, bairro Jardim Montevidal. Em caso afirmativo, que seja informado outrocinha a data de início e de término da respectiva obra. Em caso negativo, se existe a possibilidade de realização do referido estudo. Requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir o requerimento. Requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Questão de ordem cedida ao vereador Jair Alexandre. Senhor presidente, minha questão de ordem é para retirar de pauta o requerimento 326 de minha autoria. 326. Atendido de plano, vereador. Questão de ordem cedida ao vereador Juarez de Jesus dos Santos. Presidente, a minha questão de ordem é para solicitar o adiamento da votação do PL 35/2023 para a sessão do dia 30 de maio de 2023, baseado no artigo 135, inciso 4º do regimento interno dessa casa. É o PL 35/2023. Não, foi feito um e agora é o segundo. Botar em votação. Atendido de plano, então, vereador. A votação. Então, o PL 35 do vereador Juarez está em votação, o adiamento. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 322/2023, autor Nicola Martins. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que informe essa Casa Legislativa se é estudo visando ao conserto das lajotas da rua Ferdinando Martinhago, localizado no bairro Santo Antônio. Em caso de afirmativo, que sejam informados, outro sim, as datas de início e de término. Já em caso negativo, se existe a possibilidade de realização do referido estudo. Requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 289/2023, autor Nicola Martins. Reparo na iluminação da Gruta Nossa Senhora de Lourdes, localizado na rua Engenheiro Fiuza da Rocha, bairro Lote 6.
Requerimento 323/2023, autor Nicola Martins. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que informe essa Casa Legislativa se há possibilidade de disponibilização de vagas preferenciais na Rua General Lauro Sodré, próxima à Escola SESI, bairro Comerciário. Requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 324/2023, autora Roseli Maria de Luca Pisolo. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que informe essa Casa Legislativa se há possibilidade de construção de uma faixa elevada para a travessia de pedestre da rua Desembargador Pedro Silva, de frente à churrascaria Apolo 16, número 690, bairro Michel. Caso afirmativo, informar outros sim as datas de início e término da respectiva obra. Já em caso negativo, quais as razões? O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 325/2023, autor Nicola Martins. Envio de expediente à Coordenadoria Regional de Infraestrutura Sul, CR Sul, solicitando a pavimentação asfáltica do acostamento da SC 443 em frente ao posto Novac, bairro Imigrantes. Requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 327/2023, autor José Paulo Ferrarese. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que informe a essa Casa Legislativa os motivos da falta de medicamento nas unidades de saúde do município. Requerimento está em discussão. Com a palavra o autor do requerimento, vereador Paulo Ferrarese. Presidente, vereadores, vereadoras, público mais uma vez, aqueles que nos acompanham. Vereadores, na semana passada tive algumas reclamações de falta de medicamento nas unidades de saúde. E procurei me informar o que está acontecendo, o que estava acontecendo, conversando, buscando informação com as equipes lá na unidade de saúde. Então, quando solicita 100 dipirona, sem cartela, vem 30, vem 40, e daí não consegue atender a demanda, porque chega hoje, amanhã termina. E tem mais 7 dias para ser entregue, né, os pedidos aí, faz o primeiro pedido no início do mês, e os outros pedidos tem 7 dias para entregar, enquanto o pedido vem, acaba os pacientes morrendo aí de AVC, de infarto, porque sem medicamento, e o que acontece é isso. Nós vivemos numa cidade do maior número de câncer, né? Florianópolis com Criciúma, Florianópolis é 30% das mortes de câncer do número de Criciúma. Então, precisamos analisar, precisamos ver o que está acontecendo. Quando se vai procurar um médico e depois precisa do medicamento, às vezes, e a azitromicina, vereadores e população. Segundo a equipe que eu procurei na unidade de saúde, desde o mês de janeiro, vereador Daniel Antunes, não está indo a azitromicina nessa unidade de saúde. Então, isso nos assusta. Acredito que, às vezes, não precisava requerimento, mas o papel do vereador é esse, é fiscalizar, é levar, né, ao conhecimento da nossa população, e esperamos que o secretário de saúde chame todas as coordenadoras das unidades de saúde e trata isso com muito carinho, porque não pode faltar medicamento nas unidades de saúde, com esse salário sucateado que a população vive aí, dependendo, por que às vezes aumenta o número de câncer? Porque não se tem azitromicina para combater uma infecção, ele não vai comprar, o problema vai ficar maior. Então é isso, vereadores, eu agradeço aí, conto com o voto de cada um dos senhores. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Terminado o grande expediente, passamos para a ordem do dia. Solicito aos senhores vereadores e vereadoras que façam a confirmação do quórum. Onde é que estão, meu?
Em única discussão e votação, a moção 022/2023, de autoria da vereadora Giovana Vitor Mondardo, moção de aplauso à senhora Ana Regina da Silva Losso pelos relevantes serviços prestados à comunidade criciumense por meio do seu trabalho no Departamento de Saúde Mental da Secretaria Municipal de Saúde. Solicito à senhora secretária para que faça a leitura da moção. Moção 22/2023, excelentíssimo senhor presidente, senhores e senhoras vereadores e vereadoras. Requer-se à mesa, ouvindo o plenário, na forma regimental, envio do expediente à senhora Ana Regina da Silva Losso, da presente moção de aplauso. A Câmara Municipal de Criciúma, por meio de seus vereadores, vem a público aplaudir a senhora Ana Regina da Silva Losso pelos relevantes serviços prestados à comunidade criciumense, por meio de seu trabalho no Departamento de Saúde Mental da Secretaria Municipal de Saúde. Ana Regina da Silva Losso, filha de Belmiro da Silva e Iria Doneda da Silva, nasceu em 28 de maio de 1959, na cidade de Lauro Miller. Casou-se com Mauro Pedro Losso em 1982, com quem teve uma filha, Mariana Losso. No ano de 1979, mudou-se para a cidade de Florianópolis a fim de realizar o curso de bacharel em enfermagem, recebendo o grau de enfermeira pela Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, em 1982. Em 2006, recebeu o título de mestre em saúde coletiva pela Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESCO. No ano de 1993, iniciou os trabalhos na Prefeitura Municipal de Criciúma, trabalhando, nesta época, na manutenção da saúde da família. Já em 2001, passou a trabalhar na saúde mental do município, atendendo como enfermeira no Ambulatório de Saúde Mental, antiga unidade de referência em saúde mental, cujo lugar, de forma determinada, postou nas redes substitutiva ao modelo manicomial. Nesse período, mobilizou a participação de trabalhadores para a criação dos primeiros grupos terapêuticos interprofissionais de atenção psicossocial do município. Ainda em 2001, ingressou como docente na Universidade do Sul de Santa Catarina, Unisul, instituição em que permaneceu até 2009. Outro sim, nesse mesmo período, iniciou como docente na UNESCO, onde participou ativamente de atividades acadêmicas em prol da reforma psiquiátrica, como o primeiro seminário de luta antimanicomial, realizada em 2002. Apoiou eventos posteriores, ajudando a transformar o olhar na formação em saúde mental no curso de enfermagem. Nos anos seguintes, protagonizou a construção dos projetos de implementação da rede de saúde mental, como CAPS 2, inaugurado em 2004, no qual atuou como enfermeira, inspirando toda a equipe pela sua forma de atuação, sobretudo quanto ao cuidado em liberdade e no acolhimento aos usuários e familiares. Com frequência, surpreendia trabalhadores, gestores e a sociedade com sua teimosia nisiana, ao dizer e mostrar que cuidar em liberdade não só era possível, como era direito e deveria ser respeitado. E foi por essa razão que o papel principal do CAPS 2 foi apostar nos egressos do Rio Maina, ocupando a cidade com eles, de muitos modos. Com o CAPS 2, a cidade mudou. Nunca mais a relação entre esta e a chamada loucura foi a mesma. Foi e será a mesma. Em seguida, esteve à frente da rede de atenção psicossocial do município, permanecendo em um primeiro momento na gestão de 2007 a 2010, trabalhando para a implementação de outros serviços da rede, como o Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas, CAPS-AD, em 2007, o Centro de Atenção Psicossocial 3, CAPS 3, em 2009, e o Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil, CAPS 1, em 2010. CAPS-I, né? 1. Após sua saída da gestão da CAPS,
protagonizou a criação do Núcleo de Prevenção das Violências e Promoção da Saúde em Criciúma, Uniprev, VIPS e o GIEIT Somar em 2010. Nos períodos de 2001 a 2004 e 2007 a 2010, destacou o movimento em prol da saúde e da saúde mental do Conselho Municipal de Saúde. Em 2017, em sua volta para a gestão da saúde mental na Secretaria Municipal de Saúde, participou ativamente do processo de deshospitalização e desinstitucionalização de pessoas internadas na Casa de Saúde Rio Maina. O direito ao cuidado em liberdade de 20 pessoas foi possível por conta do posicionamento forte e irredutível, não medindo esforços para promover a ressocialização dos usuários e usuárias da saúde mental, enfatizando um cuidado ampliado que considerasse a pessoa em toda a sua singularidade e necessidades. Ana também é uma das tutoras no programa de residência em saúde mental, atenção e reabilitação psicossocial e segue como docente no curso de enfermagem e medicina da UNESCO. Ao longo dos anos, esteve com os alunos na elaboração de diversos projetos acadêmicos, como os trabalhos de conclusão de curso, dissertações, teses, publicações de artigo, trazendo a visão da saúde mental imprescindível ao cuidado de enfermagem. Também compõe a Câmara Técnica de Saúde Mental da região carbonífera, o Colegiado e Apoiadores de Saúde Mental de Santa Catarina, o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial de Criciúma, o Comitê Técnico Municipal de Saúde Integral da População Negra, o Departamento de Enfermagem Psiquiátrica e Saúde Mental de Santa Catarina e a apoiadora ainda da Política Nacional de Humanização, PNH, desde a sua criação. É por essa sua trajetória, cuja descrição é impossível de expressar tamanha relevância, que Ana nos faz lembrar Nise da Oliveira, onde diz que é necessário se espantar, se indignar e se contagiar. Só assim é possível mudar a realidade. Sua história nos deixa uma trilha de profundo respeito às pessoas com sofrimento mental e seus familiares. Inspira estudantes e trabalhadores a atuarem de forma amparada na ética do cuidado em liberdade. Ante exposto, ouvindo o plenário e atendidas as formalidades regimentais, requeremos que fique constada na ata dessa sessão legislativa moção de aplauso a Ana Regina da Silva Losso nos relevantes serviços prestados à comunidade criciumense, por meio do seu trabalho no Departamento de Saúde Mental da Secretaria Municipal de Saúde, enviando-lhes cópia com nossos cumprimentos. Sala das Sessões, 15 de maio de 2023, vereadora Giovana Vitor Mondardo, PCdoB. A moção está em discussão. Não havendo quem queira discutir, a moção está em votação. Votação liberada. Não tá. Manuel Rosendo não está. Votação encerrada. A moção foi aprovada por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei número PE 051/2023, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que determina o índice de reajuste para os servidores públicos do município de Criciúma, da administração direta e indireta e da outras providências. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou à Comissão de Educação, Obras, Saúde e Fiscalização.
A Comissão de Obras opinou pela rejeição, por entender que deve tratar apenas do dissídio e não do plano de cargos. A Comissão de Fiscalização opinou pela rejeição. A Comissão de Saúde opinou pela rejeição. E a Comissão de Educação opinou pela rejeição. O projeto está em discussão. Com a palavra, o vereador Zairo José Casagrande. Não estou acostumado com tanto silêncio. Boa tarde, senhor presidente, mesa, vereadores e vereadoras, o público que nos honra com a presença, senhores servidores e servidoras do município. Eu me dirijo a vocês para discutir, então, esse tema que é crucial, né? A necessidade de melhores salários e condições de trabalho para os servidores municipais de Criciúma. São vocês, os servidores, que desempenham, então, um papel essencial na prestação dos serviços públicos, tornando a nossa Criciúma um lugar melhor para todos nós. No entanto, é imperativo reconhecer que vocês têm enfrentado dificuldades financeiras, devido, primeiro, à defasagem salarial em relação à inflação. Eu entendo que o não pagamento dos 10,25% de inflação do período da pandemia caracteriza o que nós chamamos de arroxo salarial, pois reduz o poder aquisitivo dos servidores na prática, impactando especialmente aqueles de menor salário, reduzindo ainda mais a sua pequena capacidade de compra. Para nós, é essencial negociar e rever esta condição que atinge principalmente os servidores do pátio de máquinas. Eu tenho observado uma disparidade preocupante entre os salários dos servidores municipais e a nossa inflação, que às vezes é crescente e a inflação real é diferente daquelas que são divulgadas. Embora o custo de vida tenha aumentado, os salários dos servidores não foram devidamente ajustados para acompanhar essa realidade que é brutal. Isso resulta em dificuldades financeiras para muitos servidores, que lutam para atender às necessidades que são básicas de suas famílias, repito, principalmente os trabalhadores do pátio municipal, que já recebem os menores salários. Devemos lembrar que investir nos servidores municipais é, na verdade, investir na qualidade de vida para todos os que habitam Criciúma, né? Salários adequados não são apenas uma questão de justiça, mas também de eficiência, de eficácia nos serviços públicos. Quando os servidores recebem salários justos, eles se sentem valorizados e motivados a desempenhar seu trabalho da melhor forma possível, contribuindo para uma cidade mais próspera, uma cidade que dá certo, uma cidade que começa aqui. Porém, infelizmente, hoje o município de Criciúma mantém servidores recebendo abaixo do salário mínimo nacional durante alguns meses do ano. Ao mesmo tempo, vincula o salário o adicional de insalubridade dos servidores à VRV, causando extremo prejuízo, ou seja, é necessário mudar a base de cálculo da insalubridade. Tem que ser reportado aqui nessa tribuna que os trabalhadores sequer estão exigindo ganho real nos seus vencimentos. Não estão pedindo isso, né? O que é extremamente necessário pelos baixos salários, mas que, nesse momento, exige-se apenas a recomposição das perdas inflacionárias acumuladas. Para o magistério, exige-se apenas a aplicação do piso nacional do magistério linearmente, sem que se altere o seu plano de carreira. É muito pouco. Na verdade, a pedida é bem pequena. Teríamos outras questões, como o salário dos psicólogos, dos professores com doutorado, as assistentes sociais, fisioterapeutas, da diretoria de trânsito e tantas outras questões a serem abordadas. O pedido dos servidores é que esse projeto PE 51
2023 do Poder Executivo seja discutido, né, com os servidores, que seja alterado. Então, fica aqui o apelo desse vereador para um gesto de inovação, para um gesto de grandeza do poder público municipal. Isso não é perder politicamente, é se dobrar a uma realidade que está aqui presente na nossa frente. São seres humanos, são pessoas igualzinho a nós, que têm sentimentos, vontades e desejos, como todos nós. Eu gostaria de dizer que nós somos solidários aos servidores municipais de Criciúma e imploramos pelo aperfeiçoamento do projeto. Vou repetir, nós imploramos, em nome dos vereadores, que desejam que ele seja aperfeiçoado e que isso implique na valorização do trabalho desempenhado por todos os servidores, com a justa reposição da inflação. Isso existem formas. O município ele é tão ágil em buscar recursos para tanta coisa nessa cidade, demonstra tanta capacidade e tanta competência em tantas questões de obras, em tantas questões, é demonstrado tanta competência, a mesma vontade. Eu gostaria que o Executivo tivesse, nesse momento, de vontade de sentar com aqueles que constroem e fazem nossa cidade crescer de verdade e, a partir do respeito, se estabeleça um novo projeto. Um projeto que atenda minimamente às questões que são levantadas, pela não alteração da carreira do magistério e demais pautas solicitadas pelos servidores. Eu espero ter feito um breve resumo daquilo que tem sido colocado e quero fazer, então, um apelo que eu acho que é de todos os meus colegas, que haja o aperfeiçoamento desse projeto, que venha para essa casa um projeto acordado. Isso é ser inovador, isso é ser moderno, é discutir olho no olho, frente a frente, de acordo com a realidade do município. Era o que eu tinha para dizer. Projeto continua em discussão. Com a palavra, o vereador Márcio Darós. Senhor presidente, colegas vereadores, Juscelia, colegas servidores públicos. Subo aqui hoje, na realidade, para estar agradecendo da maneira que foi conduzido, tanto pelo sindicato, como pelo senhor presidente, Salésio Lima, e pelo líder de governo, que nesses 2 anos, e pouco é o terceiro dissídio que a gente discute, e da maneira que foi conduzido, que os 17 vereadores puderam estar trabalhando, levando ao governo, fomos atendidos pelo governo, e hoje a gente teve a decisão, de uma maneira democrática e juntamente também com o governo, um trabalho que o Toninho também tem que ser um trabalho, o vereador Toninho, como um líder, e sabendo que era um anseio de todos os 17 vereadores, e por alguns líderes também do governo, e deu essa liberdade de a gente chegar numa decisão. Então, pelas condições, como foi conduzido todo esse trabalho, junto ao sindicato, pelos servidores e junto pelo Executivo e o Legislativo, a gente conseguiu realmente estar voltando a discutir esse projeto 51. Então, parabéns para todos que estiveram junto conosco nessa batalha. Obrigado. Projeto continua em discussão. Com a palavra, a vereadora Giovana Vito Mondado. Nobres colegas da mesa diretora, vereadores, público presente, agora direcionar exclusivamente a essa pauta que a gente vem fazendo uma discussão profícua, diria, presidente, porque acredito que seja, de fato, a primeira vez que essa casa, além da unanimidade, que provavelmente reunirá na votação em seguida, a possível unanimidade, é a primeira vez que a gente pauta a questão dos servidores com tão amplo debate em defesa da qualidade de vida dos servidores. Porque o que a gente está falando aqui, sobre o 4,36%, a ausência da reposição sequer da inflação aos servidores, coloca na vida dessas famílias, presidente, impõe a vida dessas famílias, dos servidores,
que também passem dificuldades. E isso reflete na nossa economia. E eu fico pensando, como que um prefeito não pensa nisso? Não é possível. Por isso que eu ouso, mais uma vez, provocá-los. Havemos de ficar de pé em ampla e irrevogável mobilização, Juscelia. Irrevogável. Porque daqui recusaremos um projeto importante para a manutenção da vida de vocês, da vida da população que utiliza o serviço público no município, que somos todos nós. Mesmo aquele que diz que não, ele usa. E vou dizer mais. Falo isso porque recusaremos, provavelmente rejeitaremos o projeto, por ampla maioria, se não a unanimidade. Mas e depois? A negociação precisa ser retomada imediatamente, porque já começou atrasada, diga-se de passagem. Então, eu quero aproveitar nesse tempo para parabenizar profundamente a atuação do Sindicato dos Servidores Públicos do município de Criciúma e todos os servidores e servidoras que, ao longo das últimas semanas, estiveram presentes, mandaram mensagem para a gente, esclarecendo muitas das questões que até para a gente, muitas vezes, acabou ficando complexa. O que será que é melhor para os servidores? O que será que vai ser o prejuízo? Por que será que o prefeito quer perder esse projeto? Ora, se a gente não se provocar em torno disso, nós vamos achar que saindo daqui, rejeitando o projeto, é a vitória plena. Não é. Não é. Por isso, a mobilização constante é uma necessidade para a gente. E falo para a gente porque nós que sempre estivemos ao lado dos servidores, estaremos nos momentos difíceis, nos momentos bons e nesses que são provavelmente os mais desafiadores do município de Criciúma. Isso porque a gente vem de um período crítico da pandemia, em que tanto se orgulharam dos profissionais da saúde, da educação, daquela segurada no osso do peito, de fato, que fizeram da assistência social, Monique, que seguraram, de fato, todo o serviço do nosso município. Para aqueles que acham que não utilizam o serviço público, fica aqui a reflexão. Mais de 4.000 servidores afetados pela falta de diálogo. Aliás, pela falta de compreensão do quanto essa medida atinge a vida das pessoas. A gente tem professores com doutorado querendo ser valorizado porque escolheram se profissionalizar mais, mestrado, doutorado, e dar aula para as nossas crianças, para os nossos jovens. E o município não quer valorizar isso. Ora, que projeto de educação está em curso no município de Criciúma? Se nós não pautarmos, eles nos pautarão. E não é o projeto que agrada a maioria da população, mas, acima de tudo, que beneficia e que não faz distinção de gênero, de cor, de classe social. E é isso que a gente precisa. A crítica sobre os servidores, muitas vezes, é penosa, é fácil de fazer, de botar uma câmera na frente e ir lá dizer seu bom discurso. Essas bravatas não servem para nada, diga-se de passagem, prejudicam ainda mais a atuação dos servidores em cada local, em cada território em que eles estão inseridos. Isso afasta da população. Uma população que não conhece seus servidores é uma população prejudicada. E que bom, Juscelia e Reginaldo, que ao longo dessas últimas semanas a gente pôde conhecer tantos servidores do pátio de máquinas, da educação, da saúde, da assistência social, que colocaram a cara deles para dizer, olha, nós recebemos abaixo do salário mínimo. Nós estamos aqui no local insalubre. Isso foi valoroso. Valoroso porque sensibilizou boa parte da população que compreendeu que servidor prejudicado é a população toda prejudicada. A gente tem muito a perder se o projeto de extinção do magistério passar. Muito. O município precisa urgentemente rever essa discussão. Nós passamos as últimas semanas articulando, propondo, apresentando, inclusive em conjunto com o sindicato, com o material que eles muito bem elaboraram ao longo das assembleias, como sugestão. Porque não é só sobre valores, é sobre ser reconhecido, ter o mínimo de condições para trabalhar.
que era o que a gente via no pedido dos servidores. Ver conselheira tutelar trabalhando 24 horas seguidas, 48 horas, depois tendo que pegar atestado por depressão, por adoecimento mental. Ora, onde estão as discussões que a gente precisa envolver todos os servidores, inclusive no serviço público prestado ao município? Por isso, turma, eu fico muito confortável, vereador, de ter encaminhado pela minha relatoria, pela rejeição do projeto na Comissão de Saúde, incluindo, até o final do processo de votação desse projeto, o pedido dos servidores. O material, o documento que embasou as nossas discussões nas últimas 3 semanas, 2 semanas, aliás, para que dali em diante se construa, junto ao Executivo, um mínimo de equilíbrio, um mínimo de respeito, porque já foram dadas as diversas condições para que essa conversa fosse feita. E a gente não quer lidar mais com meninos mimados, e que é o que muitas vezes faz a gestão desse município virar de cabeça para baixo. Por isso, a gente encaminhou pela rejeição e acredito, vereadores, que essa será a nossa primeira vitória, porque a segunda certamente será por um reajuste salarial decente, digno e que valorize os servidores, que voltará para essa casa. Isso dependerá muito mais da nossa pressão. Muito obrigada. O projeto continua em discussão. Com a palavra o vereador Valmir D'Agostinho. Mire. Senhor presidente, nobres vereadores, vereadoras, público que nos acompanha esta noite nesta casa. Eu esperei tanto por esse dia para poder fazer minha manifestação em defesa dos nossos servidores. Convivi praticamente 2 anos na educação, tomando café lá na cozinha, ouvindo os servidores, ouvindo as nossas professoras, a nossa servente escolar, que muitas vezes o professor, a vereadora Giovana sabe, lá fazendo até a merenda por falta de servidor. Cada servente escolar, ele atende praticamente 100 alunos. Mas as escolas se ampliaram com salas make, ginásio de esportes, e cada dia mais o serviço aparecendo. Quantas vezes as gestoras lá fazendo a merenda escolar também? A nossa servente escolar, muitas vezes, pela falta de professor, também cuidando dos nossos alunos. E quando que vamos valorizar essas pessoas? Quando vamos ouvir o servidor? Só ouvir. É isso que nós temos que fazer esse trabalho aqui na Câmara, junto com os servidores, que precisamos valorizar sim. A nossa cidade só vai para frente quando nós valorizamos o servidor. Que daí, o nosso professor, o médico, o dentista, todos passam por eles. Por que não valorizar o professor? E o nosso servente escolar. Então, conto com esse vereador, aquele que convivi na educação. Tenho o prazer de passar também pela Secretaria de Saúde dessa cidade já, e fico grato de poder compartilhar com vocês esse momento tão importante para essa categoria, e conte sempre comigo. Boa noite a todos. O projeto continua em discussão. Com a palavra, o vereador Paulo Ferrarese. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, público aqui presente, é uma satisfação estar com vocês aqui nessa luta, a luta que às vezes no momento a gente não ganha, mas daqui a pouco as coisas acontecem. Conta com esse vereador, que eu quero pedir desculpa para vocês, sindicato, profissionais. 10 anos e meio que esse vereador está nessa casa, eu acredito, Juscelia, profissionais, que eu votei 90%, 95% com vocês. E me arrependo daqueles 5% que eu votei contra o servidor no dia de hoje.
Vocês podem ter certeza que valorização, quando temos valorização, nós temos bons funcionários, nós temos resultado. O que me indigna, nossos profissionais do nosso município, que quando o pai e a mãe vai na escola, ele exige um bom professor. Mas quando, às vezes, o prefeito grava um vídeo chamando a maioria ou todos de vadios, parece que não tem um pai que se manifeste a favor de um professor. Apenas exigência. E você, trabalhador braçal, trabalhador do pátio, que se manifestaram, olha a cara aqui, o rosto de cada um de vocês, pessoal, nosso amigo de boné. Vocês que às vezes não tem no fim do mês, não tem apenas, não tem, já bateram na minha porta, gente. Não tem recurso, Toninho. Tu, como líder de governo, leva essa mensagem, o prefeito também, acredito, está nos assistindo, prefeito. Eles vão na minha casa pedir para ajudar a comprar um botijão de gás, porque o dinheiro terminou. E quando se aposentar, como é que vai ser? Então, acredito que tenhamos respeito, que o prefeito nos atenda os servidores, se não quiser atender a Juscelia, para ter um debate entre o jurídico do sindicato, entre o jurídico da Prefeitura Municipal, nós vereadores juntos. Acredito ainda que o prefeito volte atrás e conduza da melhor maneira, porque eu sei que vivemos numa cidade boa, mas nós temos que ter harmonia entre as pessoas. Se eu chegar dentro da minha casa e dizer para minha filha, tu és vadia, eu perco a confiança da minha filha. Quem que não perde a confiança da sua filha dizendo isso? E o prefeito da nossa cidade é o nosso pai que conduz a nossa cidade. Nós temos o padre lá que conduz a nossa paróquia, a nossa igreja. Nós temos os pastores que conduzem o seu povo, que conduzem a sua igreja. É da mesma maneira. Ao momento que nós temos respeito, temos amor pelas pessoas, pode ter certeza, nós vamos ter uma cidade muito melhor para se viver. Obrigado, senhor presidente. O projeto continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Votação liberada. Conforme o artigo 94, o inciso 1º, o presidente vota nesse projeto. Pequeno. Votação encerrada. O projeto foi aprovado, rejeitado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei número PE 052/2023, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre o piso salarial dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias nos termos da Lei 5.133, de 20 de dezembro de 2007, e da outras providências. Foi apresentado um substitutivo global 01/2023, ao PS 52/2023, a Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade do substitutivo e encaminhou às comissões de Educação, Obras, Saúde e Fiscalização. A Comissão de Obras opinou pela aprovação do substitutivo. Comissão de Saúde opinou pela aprovação do substitutivo. A Comissão de Educação opinou pela aprovação do substitutivo.
A Comissão de Fiscalização opinou pela aprovação do substitutivo. O substitutivo global número 01/2023 do PS 52/2023 está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o substitutivo 01/2023 está em votação. Votação liberada. Esse o presidente não vota. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei número PE 053/23, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que fixa o valor da Bolsa Auxílio para estagiários em atividades nos órgãos da administração pública direta e indireta do município de Criciúma. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou à Comissão de Educação, Obras, Saúde e Fiscalização. Comissão de Obras opinou pela aprovação. Comissão de Saúde opinou pela aprovação. Comissão de Educação opinou pela aprovação. Comissão de Fiscalização opinou pela aprovação. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Votação liberada. Presidente não vota, conforme o artigo 201. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei número PS 54/2023, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que altera o artigo 1º de anexo da Lei 8.103, de 14 de abril de 2022, que dispõe sobre os valores do cupom alimentação destinado aos servidores públicos municipais, previsto no artigo 76 da Lei Complementar 12 de 1999. Inclui cargos no anexo 2 e dá outras providências. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou à Comissão de Educação, Obras, Saúde e Fiscalização. Comissão de Obras opinou pela rejeição por ausência de discussão entre os interessados. Comissão de Saúde opinou pela aprovação. Comissão de Educação opinou pela aprovação. E a Comissão de Fiscalização opinou pela aprovação. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Votação liberada. Presidente não vota conforme o artigo 201. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em primeira discussão e votação, o projeto de lei complementar PLC do Executivo 021/2023, de autoria do chefe do Poder Executivo, que modifica dispositivo da Lei Complementar número 12/99. O projeto, em primeira discussão, está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. Este projeto, o presidente vota. Votação, falta o Felser. Votação encerrada.
O projeto foi aprovado por unanimidade. Questão de ordem cedida ao vereador Paulo Ferrares. Senhor presidente, senhores vereadores, em nome do nosso presidente Obadias, da Comissão de Obras, está com a garganta um pouco ruim, para convocar os membros da comissão, os vereadores, para amanhã às 8 horas da manhã a gente estar lá no Mirante, 8h30 da manhã, desculpa, fazendo uma visita ao Mirante e outras obras do nosso município. Obrigado, senhor presidente. Questão de ordem cedida ao vereador Juarez de Jesus dos Santos. Senhor presidente, a minha questão de ordem é para que encaminhe cartas de condolência à família do sargento Marcos Pereira, que faleceu na última quarta-feira. Entendido de plano, vereador. Questão de ordem cedida ao vereador Nicola Martins. Solicitando que seja enviada também carta de condolências à família do Jango Decordes, jornalista Jango Decordes, pai do Jâniter, que faleceu também ontem à noite. Entendido de plano, vereador. Terminada a ordem do dia e não havendo mais nada a tratar, cerramos os trabalhos da presente sessão, convocando senhores vereadores e vereadoras para a próxima sessão ordinária, que ocorrerá no dia 23 de maio, amanhã, no horário regimental. Uma boa noite a todos.